Olá, antes de começar esse vídeo, quero te fazer um pequeno pedido. Clique no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo, que eu estou a começar um novo projeto e gostaria de que você faça parte desse projeto. Por favor, coloque a sua subscrição ao meu novo canal, para que eu possa ter novos horizontes e traga mais informações para vocês todos. Obrigado e vamos ao vídeo. O africano enfrenta múltiplos desafios, desde crises econômicas até os efeitos da mudança climática, passando por conflitos armados, insegurança alimentar e instabilidade política. A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, Ngozi, veio a público para defender uma medida que pode ter efeitos devastadores à maioria da população africana: o aumento de impostos. Durante a abertura do Fórum Ibrahim, parte do Ibrahim Governance Weekend, realizado em Marrakech, Marrocos, Ngozi foi clara ao afirmar que os países africanos terão de intensificar a mobilização de seus recursos internos. Uma forma diplomática de dizer: os governos terão que cobrar mais impostos da sua população para preencher o vazio deixado pela redução da ajuda externa. Segundo ela, o aumento dos impostos faz parte do contrato social. Porém, essa frase, à primeira vista, está sensata, esconde uma realidade amarga: o contrato social. Aqui ela se refere nunca foi plenamente firmado em muitos países africanos. Em vários pontos do continente, os cidadãos mal têm acesso a serviços públicos básicos como saúde, educação e saneamento. As estradas são precárias, os hospitais estão lotados ou mal equipados e os sistemas de ensino continuam a reproduzir a desigualdade. Falar em contrato social num contexto onde os governos falham sistematicamente em garantir direitos elementares soa como um insulto à dignidade dos africanos que lutam diariamente para sobreviver. Imputar-lhes agora a responsabilidade de cobrir via impostos um buraco fiscal causado por décadas de má gestão e dependência externa é mais do que injusto, é cruel. A proposta da OMC chega justamente no momento de retração do financiamento internacional, com os Estados Unidos e diversos países europeus reduzindo significativamente suas contribuições de ajuda ao desenvolvimento. O continente africano se vê mais uma vez encurralado, mas em vez de buscar saídas estruturais baseadas em justiça econômica, transferência de tecnologia ou reformulação das relações comerciais globais, a sugestão das elites econômicas globais é simples: cobrar mais dos que já têm pouco. Como agravante, Ngozi reconhece que a aceitação dessa medida pela população dependerá da capacidade dos governos africanos de oferecer serviços públicos de qualidade. No entanto, essa exigência beira a utopia. Num continente onde os recursos públicos são frequentemente desviados, mal utilizados ou apropriados por elites corruptas, sem mecanismos reais de responsabilização, transparência e combate à corrupção, a elevação da carga tributária pode, na prática, apenas aprofundar a frustração popular, alimentar movimentos de contestação e aumentar a instabilidade social. A própria diretora da OMC cita dados alarmantes da ONU. A África perde cerca de 89 mil milhões de dólares por ano em fluxos financeiros ilícitos, especialmente por meio da manipulação de preços na exportação de matérias-primas. Trata-se de um saque silencioso e sistemático, facilitado por empresas transacionais e por sistemas financeiros ocidentais que acolhem capitais de origem duvidosa. Ao invés de exigir que esses países ricos coloquem fim às práticas que favorecem a evasão fiscal e devolvam os valores roubados, o foco da OMC recai sobre os contribuintes africanos, os mesmos que nunca viram a cor da fortuna extraída de seus solos.
Ngozi afirma que é necessário trabalhar com países europeus, árabes e com os Estados Unidos para tentar recuperar esses montantes. Entretanto, a experiência histórica mostra que tais promessas raramente se concretizam em ações efetivas. Os sistemas globais continuam estruturados para beneficiar os mais poderosos e os mecanismos de repatriação de capitais são lentos, complexos e frequentemente barados por interesses diplomáticos e econômicos. O relatório Financiar a África, o que queremos, da Fundação Mo Ibrahim, reforça o argumento da diretora da OMC ao apontar que a média de receitas fiscais dos países africanos representa apenas 16% do seu produto interno bruto. Apenas 14 países atingem o limiar mínimo de 15% do PIB, considerando essencial para o desenvolvimento sustentável. O estudo defende, entre outras medidas, o aumento da taxação sobre a riqueza e as grandes empresas. Porém, a aplicação real dessas propostas tende a ser enviesada. Em nome da atração de investimentos, muitos governos africanos já concedem isenções fiscais a grandes multinacionais, ao passo que microempresas, trabalhadores informais e populações vulneráveis arcam com o peso das contribuições fiscais. Diante disso, o que está em jogo é uma inversão perversa de propriedades. Os verdadeiros responsáveis pelo déficit fiscal africano, desde os paraísos fiscais até os conglomerados que extraem recursos naturais sem compensação adequada, continuam fora da mira. Enquanto isso, a conta recai sobre os mais pobres num continente onde o emprego juvenil é uma bomba relógio e onde a informalidade é a regra, não exceção. Além da questão fiscal, Ngozi mencionou a necessidade de a África se beneficiar da atual reconfiguração das cadeias globais de abastecimento provocada pelas guerras comerciais entre os Estados Unidos e a China e outros países. Ela defende que o continente se torne um destino atrativo para investimentos industriais e logísticos, ampliando o comércio intra-africano e exportações para hemisfério sul. A proposta é ambiciosa, mas esbarra em um obstáculo incontornável: sem infraestrutura, energia estável, segurança jurídica e sistemas educativos sólidos. A maioria dos países africanos simplesmente não está preparada para atrair investimento de forma sustentável. No fundo, o que essa narrativa escancara é a lógica desigual que rege as relações internacionais. Enquanto os países ricos apertam os cintos das suas bolsas de ajuda, exigem dos países africanos pobres que façam reformas estruturais dolorosas, sem oferecer contrapartidas reais. A África, mais uma vez, é chamada a pagar o preço de um sistema econômico global que empurrou para a periferia e agora a abandona a própria sorte. A conferência IGW 2025, que termina nesta terça-feira, discute estratégias para acelerar o desenvolvimento africano diante da retração da ajuda externa. Políticos, economistas e ativistas buscam saídas, mas se essas saídas não incluem uma reestruturação profunda da arquitetura financeira internacional, da governança pública africana e do combate efetivo à pilhagem dos seus recursos, as medidas discutidas apenas transferirão a crise de um lugar para o outro. E como sempre, será o povo africano quem pagará a fatura mais pesada. É isso, os africanos podem pagar mais impostos. Uma medida que, de certa forma, assusta, mas nós sabemos muito bem que a África, sempre quando os governos se comportam mal ou quando não sabem gerir seus próprios recursos, quem paga é o povo. E dessa vez, a nossa Ngozi da OMC diz que os países africanos estão sujeitos, poderão cobrar mais impostos para poder suprir todas as necessidades da África, porque o mundo agora já está a cessar com as suas ajudas, principalmente os Estados Unidos
Unidos com seu programa American First, ou seja, os americanos em primeiro lugar. Desde a chegada de Donald Trump, a ajuda a países africanos tem diminuído bastante e os países mais pobres têm sofrido com essa falta de ajuda, ou seja, essa dependência que foi criada e agora não está a ser suprida, acaba dificultando a vida dos africanos e a vida daqueles que, de certa forma, dependem dessas doações. Mas o que mais me intriga é como países africanos basearam a sua economia em ajuda. Em países que hoje, para pagar salários, dependem exclusivamente de doações. Eu me pergunto, a máquina estatal é tão incompetente ao ponto de dependermos de países estrangeiros para poder pagar salários aos funcionários públicos? Quer dizer que os estados africanos estão tão mal geridos que a situação é tão grave que não é possível pagar os salários dos funcionários públicos. Muitos países africanos estão a passar por essa crise de não ter condições para poder remunerar aqueles que trabalham a favor, aqueles que estão para servir o povo. Isso é uma situação que preocupa muitos, é uma situação que nos deixa extremamente alarmados e é algo que pode prejudicar muito a situação dos países africanos. Mas o que se quer, olhem lá, diante dessa toda situação, a primeira medida que é pensada por parte dos líderes africanos ou dos líderes, os responsáveis por fazerem as contas e arranjar soluções econômicas na África é cobrar mais impostos. É lançar a incompetência do Estado nas costas dos africanos. Ao invés de se pensar em várias formas de melhorar, de fazer com que tantos recursos que são transportados ou retirados de África sem serem processados, vendidos na forma bruta que não rende quase nada para o próprio continente africano. Não, vamos logo aumentar os impostos que esse problema estará resolvido. Esse é o nível de egoísmo de alguns líderes ou dos líderes africanos na sua maior parte. Isso preocupa, isso deixa todo o povo africano alarmado. Ninguém quer pagar mais impostos para ver hospitais precários. Ninguém quer pagar mais impostos para não ver a sua situação de saúde a melhorar. Isso é preocupante, isso deixa todo mundo com um pé atrás em relação aos líderes africanos e aqueles que têm a responsabilidade de cuidar do povo africano. É isso que eu sempre digo, nós olhamos para os nossos líderes como se fossem deuses. Então isso é complicado. Mas coloque nos comentários a sua opinião. O que você acha? Cobrar mais impostos será a solução para poder fazer com que a África saia desse buraco deixado por falta de ajuda internacional? Por favor, deixe nos comentários a sua opinião. Por mim, é tudo agora, mas continuamos. Desculpa a minha ausência, mas voltamos para ficar. Muito obrigado por estarem sempre ligados ao canal Verdades da África. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.